I am right behind you. So insolent and spider when I just spout again. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal de que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe, a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, ou depois da meia-noite. E olha quem tá aqui! Ele. Aquele episódio com casos criminais que vocês me enviaram. Eu demorei um pouquinho pra trazer esse episódio porque eu estava lutando uma guerra assim interminável com a minha câmera, que vocês sabem, ela é nova, eu comprei esse ano, e ela tava dando assim um soco na minha cara toda vez que eu gravava, mas agora eu acho que vai. Eu acho que eu encontrei a forma certa de lidar com ela. E tem que dar certo. Eu já gravei esse vídeo uma vez, deu tudo errado, mas eu não lembro mais as histórias, então tá tudo certo, as reações vão ser bem naturais. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá 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 e vamos para os relatos de hoje. Olá, Geise, eu me chamo Mia, eu te acompanho desde o início do Por Trás da Fita Amarela e hoje eu vim contar um caso criminal que aconteceu comigo, mas não aconteceu ao mesmo tempo, e é um pouco pesado. Então já fica aí o alerta pra vocês. Mas eu acho que, sinceramente, depois do vídeo dessa semana, que foi o caso de Timmy, né, o caso lá coreano, da Junko Furuta, eu acho que a gente tá bem forte. Em 2007, eu tinha 8 anos e morava em uma cidade de Pernambuco chamada Gravatá, e meu bairro ficava perto de outro que era muito perigoso. Meus pais eram amigos de uma vizinha que, vamos chamar de Sol, morava quase em frente à minha casa. Então, minha mãe sempre mandava eu ir lá às vezes. Nesse dia, Paiinho estava viajando porque ele era caminhoneiro e minha mãe e ele decidiram que iriam se juntar e fazer uma sopa. Eu acho tão bonitinho quando falam Paiinho e Mainha. Achei fofo. As sopas daqui costumam ser feitas com feijão, carne, arroz, macarrão e legumes. E como só eram nós três e a mãe da Sol, elas decidiram que a Sol iria fazer a sopa e Mainha iria dar algumas coisas para ajudar. Ela mandou eu ir até a casa da Sol com os ingredientes e como era em frente de casa, foi muito rápido. A Sol escreveu um bilhete para minha mãe e nessa hora eu estava voltando para casa quando um homem estava vindo na minha direção com a faca peixeira. Eu nunca o havia visto na minha vida, mas ele me viu. Ele aumentou o passo e inclinou a faca na minha direção. Eu entrei em estado de choque. Não conseguia me mexer e, nesse momento, uma senhora que morava ao lado da casa da Sol foi para o terraço. A casa dela não era murada e tinha um portão onde dava para ver tudo do lado de fora. O homem abaixou a faca e deu a volta. Eu saí correndo para minha casa, super assustada, e comecei a falar o que aconteceu. Na mesma noite, enquanto jantávamos na casa da Sol, meu pai chegou falando que acharam uma menina nesse outro bairro perto do meu, morta a facadas e abusada sexualmente. Ele tinha colocado um pano, que aqui chamamos de fralda de dormir, dentro da garganta dela. Quando todos estavam lá, inclusive o homem da faca que apareceu de tarde pra mim, esse homem ainda jurou que iria matar quem fez isso com ela. A cara de pau. Algumas pessoas falam que quando o assassino vai até o local onde se encontra o corpo sangra e parece que o dela fez isso. Ele compareceu ao velório e só foi descoberto porque ele tentou matar outra menina do bairro. Às vezes eu me pego pensando e agradecendo a senhora. Eu nunca soube o nome dela e acho que ela já faleceu. Mas ela me salvou sem nem saber disso. Eu poderia ter sido essa menina e ainda bem que nada me aconteceu. Começamos com uma história assim bem tranquila hoje, graças a Deus. Você não informou no e-mail se esse homem chegou a ser preso ou se só descobriram que ele era o assassino. Eu fiquei curiosa, então, por favor, se você souber, comenta aqui nesse vídeo, porque agora eu preciso saber. Olá, caixinhos, tudo bem?
Tudo. E com você? A seguinte história que eu vou te contar contém gatilhos. Tenho 23 anos hoje e essa cena nunca saiu da minha mente. Sempre morei na mesma casa, então já tive vizinhos de todos os tipos. Era ano novo de 2007 e uma nova família, pai, mãe e 2 filhas eram meus novos vizinhos. Como sempre fui uma criança que gostava de fazer amizades, logo, eu e as 2 meninas viramos inseparáveis. Eles pareciam uma família perfeita, sempre unidos. Porém, algo que ficamos sabendo depois do ocorrido era que o pai das meninas comandava uma facção criminosa pelo... Quê? Uma facção criminosa bem conhecida na época. Não lembro ao certo o dia, mas era a noite de um sábado e estávamos brincando na calçada, quando, de repente, vimos o pai dela ser morto a facadas. Geise simplesmente cortaram o braço dele como meio que um prêmio por conseguir matá-lo. Na mesma hora, começamos a chorar desesperadas com aquela cena. Simplesmente não consegui dormir por uma semana. Depois do ocorrido, elas se mudaram novamente e nunca mais as vi. Observação. Depois de algum tempo, comecei a gostar da área de perícia e hoje trabalho com isso. Tenho muitas histórias criminais vivenciadas no trabalho. Então é isso. Beijinhos, coração amarelo, coração amarelo, coração amarelo. A única coisa que eu quero é que tanto você quanto as meninas tenham conseguido lidar da melhor forma com esse trauma. Não sei se esquecer seria a palavra certa, porque realmente acho que ninguém esquece uma cena dessas. Foi um assassinato extremamente brutal. Mas acho que tratando dá pra amenizar aí os efeitos colaterais. E eu adorei saber que você trabalha hoje na área da perícia. Perfeita, sem defeitos. E minha filha, você já pode escrever agora, senta na frente do computador, tec, 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 e escreve todas as histórias criminais que você tem pra mim, tá? Cheia de detalhes, porque quanto mais detalhes, melhor. Não se preocupe com o tamanho, a gente não liga aqui pra isso não. Beijo. Olá, tudo bem? Eu não vou me identificar, mas pode me chamar de Ellie. Essa história é um misto de sobrenatural com caso criminal. Adoro! Darei detalhes que podem ser meio identificadores, mas que não me expõem, creio eu. É uma história na qual ainda penso. O ano era 2017 e eu estava no 2º período da faculdade de uma das engenharias da Universidade Federal de Goiás. E decidi ir acalorada daquele semestre, já que não havia ido acalorada do semestre em que eu entrei. No dia eu estava com minha tia, alguns amigos e encontrei alguns conhecidos. Minha tia sentou em uma das mesas do centro de convivência perto dos Correios e da árvore de energia solar, e eu estava bebendo com meu amigo da EA, que acredito eu que deva ser alguma outra engenharia, quando senti uma vontade imensa de ir embora, e pela hora, meu amigo de curso 1 e o EA também precisavam ir, pois já eram dos últimos ônibus. Então, peguei a mochila com o amigo do IQ, buscamos minha tia, o amigo de curso 2 e fomos pro ponto. Eu estava meio nervosa, sem saber porquê, mas fui relaxando à medida em que nos afastávamos da festa. Os meninos perderam o penúltimo ônibus porque a gente não percebeu que o portão por onde o ônibus passava estava fechado e só o portão de pedestres estava aberto. Então, quando percebemos, os meninos, amigo 1 e EA, foram correndo para pegar o seguinte, porque o tempo até ele passar estava curto. Esperamos que eles saíssem do campus e fomos descendo para a parte onde a festa acontecia, quando alguém passou por nós 3 e disse ao amigo 2 que alguém havia levado um tiro. Perguntei se era sério e se haviam chamado a ambulância, disseram que não. Então, sentamos no pátio do Instituto de Química, IQ, vendo as pessoas se afastarem da festa. O som estava desligado e eu disse que ia ver se era verdade porque não acreditei que pudesse ser verdade e ninguém havia chamado o SAMU, bombeiro ou o que fosse. Quando cheguei lá com minha tia, tinha um rapaz caído no chão, um amigo dele chorando e vomitando, outro gritando que ele ia morrer e haviam algumas pessoas realizando primeiros socorros. O lugar em que ele estava caído e, depois, pelo que ouvimos de história, sentado minutos antes, era o mesmo lugar, o exato lugar, onde minha tia estava sentada quando chamei ela para irmos com os garotos para a parada de ônibus. Ficamos no ponto de ônibus por não mais que 20 minutos e até hoje não se sabe o que aconteceu para motivar o crime, pelo que lembro de acompanhar das notícias. A teoria, rumor ou burburinho mais forte que ronda na universidade é de que um amigo da vítima brigou com um mala do setor Itatiaia e o cara apanhou. Então, saiu da festa e foi buscar uma arma para atirar no rapaz que bateu nele e acabou acertando a vítima.
Hoje não curso mais engenharia, mas acredito que foi esse meu pressentimento ruim que nos safou de, no mínimo, presenciar tudo. Sonhei com a vítima por mais de um mês. Beijos. E é por isso que eu falo pra vocês, sempre confiem em sua intuição. Dificilmente ela falha. Oi, Geise. Aqui é a Mariana. Vivo interagindo no Insta com você, mas certeza que deve ter várias outras Marianas interagindo também. Na verdade, não. Primeiro, eu quero dizer que amo seu canal e estou amando depois da meia-noite. Eu não sei se o meu caso é algo válido por não ser exatamente um caso, mas ele pode servir de alerta. Não sei. Se ele não servir, tudo bem, eu entendo. Eu não vou colocar nomes, ainda mais porque não sei o nome do cara. Então não se preocupe, mas eu vou omitir a cidade e o nome do bar para não chamar a atenção de forma negativa para ele, porque ele ainda existe. Chega já a blá e vamos para o caso de hoje. Isso aconteceu comigo anos atrás, tipo início dos anos 2000. Eu devia ter no máximo 10 anos de idade, provavelmente menos, uns 7 ou 8. Minha família, eu, meus pais e a minha irmã, íamos toda sexta-feira religiosamente em um bar que tinha na minha cidade. Lá nós encontrávamos um grupo de amigos que também tinham filhos e nós brincávamos juntos. Esse bar era grande, muito grande. Ele tinha 2 áreas internas, 2 andares e uma área externa com parquinho para crianças. Meus pais sempre sentavam na área externa, perto do parquinho. Nesse dia, eu e meus amigos estávamos brincando na área interna no 2º andar. Para chegar nele, a gente tinha que atravessar a área externa e uma das partes internas e a escada ficava de frente a uma das entradas que dava para a rua e sentava muita gente lá. Outro detalhe importante é que eu sempre fui mais desenvolvida fisicamente que outras meninas da minha idade e eu tive que começar a usar sutiã antes de várias meninas da minha turma. Eu espero que não tenha ficado confusa essa parte, mas ela é necessária para entender como eu estava longe dos meus pais e o detalhe é que eu era desenvolvida, ou seja, eu tinha peitinhos. Nesse dia eu estava brincando no 2º andar, toda vez que eu ia comer, beber ou falar com meus pais, eu tinha que descer a escada, passar na frente da entrada, passar pela área interna do bar, passar por boa parte da parte externa e aí sim chegar nos meus pais. Rapaz, tinha que fazer uma maratona, que isso? Ô, louco! Toda vez que eu fazia esse caminho de ida e volta, tinha um homem velho sentado em uma mesa perto da escada, bebendo, e ele sorria pra mim. E eu, pra ser educada, sorria de volta. Isso aconteceu várias vezes, até que um momento eu estava descendo sozinha a escada e passei perto do homem, e ele veio falar comigo, me chamando para ir tomar um sorvete. E eu respondi que tinha que ver com minha mãe, e ele falou que estava tudo bem, ele era amigo dela. Eu, mesmo inocente, achei estranho, porque meus pais estavam no bar com amigos, e se ele era amigo da minha mãe, por que ele estava sentado longe dela? Porque ele não foi dar um oi para ela? Eu disse que não e saí correndo porque também não queria chamar atenção e eu fiquei com medo dele tentar me levar pela entrada que dava para a rua. Depois disso, nesse dia, eu fiquei só do lado de fora, perto dos meus pais e do parquinho. E pode parecer que meus pais eram meio negligentes por terem me deixado perambular em um lugar tão grande e ficar fora da vista deles por muito tempo, mas não eram. Nossa relação funcionava na base da confiança e conversa. Meus pais não me tratavam como uma criança burra, é aí que está o alerta. Não tratem seus filhos como se eles fossem burros. Eu conhecia todos os amigos dos meus pais e os colegas de trabalho também. Meus pais sempre alimentaram meu senso crítico de levantar perguntas e questionar coisas, o que virou problema na adolescência, gerou muitas brigas. Eu imagino. Que agradável. Mas isso foi muito importante para que eu percebesse que o homem estava mentindo e que não conhecia minha mãe, me dando a oportunidade de poder escapar. Mas bem, é isso. Essa é a minha história. Eu poderia ter sofrido algo, mas não sofri e eu não sei o que virou do homem. Um beijo pra você e desejo tudo de bom e sucesso pro seu canal. Obrigada. Linda. Sabe aquele ditado de quando a gente é criança que falam: não fale com estranhos, não aceite doce de estranhos, não aceite carona de estranhos? Então, é exatamente por conta disso. Realmente, que nem você falou, serve de um alerta pra todo mundo, principalmente para as crianças, né? Eu acho que, às vezes, querendo ou não, os pais não têm como prepará-los para o terror, que é o mundo de hoje em dia, porque, sinceramente, tá, assim, bem complicado. Mas fiquem atentos. Fiquem muito atentos. Oi, Geise. Juro que vou tentar detalhar o máximo que eu conseguir, mas eu demorei para achar matéria na internet e só achei 3. Isso vai ser mais um relato de como eu vi isso na infância, já que eu não achei quase nada do caso.
O caso aconteceu em 2013 na cidade de Mongaguá, litoral de São Paulo. Eu morava lá nessa época. A cidade era extremamente pequena, quase não funcionava o Wi-Fi e o sinal da TV caía toda hora. Mongaguá começa na praia e termina na serra. As escolas ficavam predominantemente nesses dois extremos. Eu morava perto do morro e as escolas para o lado da praia eram muito mais desenvolvidas. Então demorou um ano para eu conseguir vaga na famosa MF, Tônico Silva, do outro lado da pista. Era impossível que meu pai me levasse caminhando. Nós tínhamos um carro, mas por algum motivo eles decidiram que eu iria na van do tio Sérgio, que passava pela pista antes de chegar ao meu destino. Eu adorava observar o caminho. Me lembro de alguns detalhes até hoje. Um deles é marcante. Do outro lado da pista, eu podia ver grandes montanhas de areia que não faziam sentido para mim na época. Hoje sei que era um depósito de materiais de construção, mas para mim era um monte de areia. Por esse motivo, fiquei muito confusa quando vi uma figura com um carrinho de mão andando pelos arredores às 6 horas da manhã. Segui minha vida pelos próximos dias normalmente. Passava pela pista e via a areia de sempre, mas um dia eu passei a sentar do outro lado da van. O que aconteceu no dia 24 de agosto foi o descobrimento do corpo de uma garota enterrada naquele depósito. A garota era Vitória da Silva Bastos, ela era estudante da MF Tônico Silva, tinha 8 anos, apenas um ano mais nova que eu na época, e foi assassinada pelo próprio pai. Infelizmente, ela não foi a única vítima de Agnaldo Soares Bastos. Sua mãe, Edneia Silva Mendes, havia sido espancada até a morte um pouco antes de si. Pelo que foi dito, no dia 19 de agosto, Edneia foi atacada pelo ex-marido durante uma discussão causada pela falta do pagamento da pensão. Após ser brutalmente assassinada, o corpo da mulher foi enterrado no quintal da residência de Agnaldo, que ficava nas proximidades da vítima. Proximidades da vítima? Seria perto da casa da vítima? É isso? Eles eram separados na época? Era, né? Que estava pagando pensão, então era separado. No final da tarde, o homem buscou Vitória na escola pela última vez. A garota queria sua mãe e isso fez com que Agnaldo repetisse o ato brutal com sua própria filha. Dessa vez, usando um pedaço de madeira. O corpo foi enterrado no depósito próximo de onde o homem trabalhava há 15 anos. Ok, agora a coisa fica estranha. Mas? Adivinhe como Agnaldo locomoveu os corpos. Se você disse carrinho de mão, você acertou. Porém, o crime ocorreu no final da tarde e não faria sentido que ele levasse ela só no outro dia. Então, eu não sei ao certo por que aquele homem específico me deixou uma sensação tão horrível, nem mesmo sei se ele era real, mas ainda me incomoda até hoje. O corpo de Edneia foi descoberto depois que os vizinhos sentiram o cheiro da podridão e resolveram quebrar um contrapiso que Agnaldo havia construído há pouco tempo. Consequentemente, todos entenderam o que havia acontecido com a pequena Vitória, mas ainda não sabiam onde ela estava. Por sorte, o dono da loja onde Agnaldo trabalhava, o senhor José Mendes de Oliveira, se lembrou do comentário de um funcionário sobre um espaço específico que eles chamavam de Casa Velha. O homem disse que estava mexido e alguém havia passado por ali. Ao descobrir que Agnaldo era suspeito de 2 homicídios, José contou para a polícia. Assim, 10 centímetros abaixo da terra, era encontrada a personagem principal dos meus pensamentos pelos próximos meses. Agnaldo foi descoberto devido à sua falta de habilidade em fingir que não tinha feito nada. Sua atual companheira notou seu nervosismo e desconfiou da construção do contrapiso. Foi ela e seu irmão quem quebraram o mesmo e chamaram a polícia. O homem confessou tudo e está preso até hoje. Aleluia. Mas nem te conto. Conte. Ele está tendo condicional faz mais de um ano. Encontrei os processos dele e ainda está em andamento. Isso é basicamente tudo que eu consegui achar e lembrar sobre o caso. Eu não coloquei os depoimentos, mas vou colocar as reportagens caso você se interesse. O que realmente me quebra aqui não é só o fato de ter ocorrido muito perto de mim, mas sim o jeito como minha mente de 9 anos fabricou a memória que me colocou na cena de crime. Eu ainda não sei se foi real, mas se for assombração, eu fico mais tranquila. Precisamos parabenizar aqui a mulher desse homem, a atual mulher, porque ela o denunciou. E nós sabemos que em muitos casos isso não acontece. Ela poderia muito bem passar pano e fingir que nada tinha acontecido, mas ela não fez isso, então arrasou. E outra coisa é que realmente nossa mente ela prega muitas peças. Como você falou, você não sabe se é real,
mas você falou que não faria muito sentido ele levar o corpo no dia seguinte, mas na verdade talvez fizesse sentido, porque, não sei, talvez tivesse alguém na casa com ele depois, né, depois que ele havia cometido os crimes, então ele não teria como levar o corpo da filha naquele momento, então esperou para a manhã seguinte, ou ele tinha algum compromisso já marcado e se ele não fosse, iria gerar ali suspeitas, o que gerou de qualquer forma, né, porque, como você falou, ele não tinha a habilidade de fingir que nada tinha acontecido, ainda bem. Oi, Geisiele, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu adoro o seu trabalho e adorei a iniciativa que você teve criando esse novo quadro. Eu queria contar o caso que aconteceu em 2015 e abalou minha família. Minha família materna é muito grande. Minha avó, chamada Abigail, se casou com seu primo de primeiro grau chamado José dos Santos. Então eles viveram no interior do estado de Minas Gerais, vivendo basicamente do campo, cultivando alguns alimentos, tendo os animais, principalmente vacas leiteiras e porcos. Também vendiam leite e outros produtos na cidade próxima. Por muitos anos, eles viveram em uma propriedade rural que serviu como quilombo na época da escravidão, localizado próximo à cidade de Acaiaca, em Minas Gerais. Esse local foi onde a maioria dos filhos nasceram, inclusive minha mãe. Depois que os filhos mais velhos cresceram e foram buscar uma vida melhor, meus avós se mudaram para a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, para conseguir garantir o estudo dos filhos mais novos. Meus avós tiveram 16 filhos. 16 filhos. Jesus! Sim, é muito filho. Muito. Meu Deus. Imagina como eram as festas da família quando todos os irmãos conseguiam se reunir. Foram 11 homens e 5 mulheres. O meu tio que foi assassinado era o 7º filho. Ele se chamava Silvio. Um detalhe importante para contar sobre minha família é que temos um histórico antigo de doenças mentais, principalmente transtorno bipolar e esquizofrenia. E isso acompanha a família desde minha tataravó, que foi considerada a primeira a manifestar alterações mentais, seguindo com casos conhecidos até uma prima. Hoje em dia, com a distribuição da família e casamentos com pessoas sem parentescos, os casos diminuíram. Minha avó materna foi diagnosticada com transtorno bipolar quando já estava mais velha, com idade próxima aos 60 anos. 5 tios, filhos dela, foram diagnosticados com transtorno bipolar, incluindo o Silvio, que além de ter transtorno bipolar diagnosticado antes dos 30 anos, forçando a sua aposentadoria por invalidez mental na empresa Petrobras, também desenvolveu esquizofrenia. A convivência nunca foi fácil. Todos da família tinham medo de encarar os momentos de crise e descontrole da doença. Meu tio Silvio conheceu uma mulher chamada Maria Augusta, moradora da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais. A grande maioria da família dela morava lá, eles se casaram e foram morar na cidade, distanciando muito do convívio com a família. Eu tive muito pouco contato com ele, inclusive. Eles tiveram 4 filhos, mas eu só conheci as 2 filhas, e isso foi somente uma vez quando elas vieram com o pai para visitar a cidade de Ouro Preto, onde a maior parte da família paterna morava. Uma das filhas desenvolveu transtorno bipolar com 18 anos, o filho mais velho decidiu sair da casa dos pais, e a outra filha foi embora morar na cidade de Mariana, em Minas Gerais, próximo à cidade de Ouro Preto, mas não estabeleceu vínculo com nossa família. A convivência entre o casal era muito tumultuada. Ambos fizeram curso superior de direito e, apesar do diagnóstico mental, meu tio chegou a defender alguns casos. Porém, constantemente alguém contava relatos de agressões mútuas entre meu tio e sua esposa, principalmente quando ele tinha crises em decorrência das doenças mentais. A sua esposa, quando já estava mais velha, com aproximadamente 40 anos, também foi diagnosticada com transtorno bipolar. Então, a vida do casal era muito difícil. Tinham brigas constantemente, inclusive chegando ao filho mais velho ter que enfiar remédios na boca do pai à força para que ele ficasse dopado e as brigas parassem. A situação foi pior quando a filha, na época com 18 anos, foi diagnosticada com transtorno bipolar, inclusive levando à saída dos outros filhos que não conseguiam conviver nesse ambiente. Meu tio e sua esposa constantemente deixavam de tomar os remédios indicados e também interferiram nos remédios da filha. Isso causava crises mentais que precisavam de internação em clínicas psiquiátricas praticamente todos os anos. Inclusive, já aconteceu algumas vezes que meu tio foi até nossa casa transtornado e minha mãe, como sendo irmã dele, se responsabilizava por conduzir ele até uma clínica psiquiátrica.
Nesses momentos que acontecia um descontrole mental e meu tio chegava ao ponto de sair de casa, indo parar na casa de algum irmão dele, a esposa dizia que não queria o retorno dele e ele dizia que também não queria retornar. Mas, depois que os tratamentos eram regularizados nas clínicas psiquiátricas, ele saía pedindo para voltar a morar com sua esposa e ela pedia que ele retornasse. Então, a família deles era bem problemática com todo esse ambiente de doença mental, brigas, internações psiquiátricas, depois retorno para casa. Meu tio tinha um grande envolvimento com política, inclusive se afiliou ao Partido dos Trabalhadores, o PT, e ele fez campanha para o Lula, fez campanha para Dilma, inclusive se vestiu como a Dilma no processo eleitoral de 2014, o que causou muita confusão entre a família. A esposa, depois de um tempo, abandonou a casa que eles moravam e meu tio transformou a casa em sede do PT, morando lá e exercendo as atividades políticas lá. A esposa foi viver com o filho mais velho. Porém, no início de 2015, a situação ficou mais complicada. Ele foi internado em uma clínica psiquiátrica próxima a São Paulo, onde morava outro tio meu que se mudou de Ouro Preto para São Paulo. Tio Silvio ficou internado, saiu e pediu para retornar à sua cidade. Quando chegou lá, meu tio conversou com a esposa dele, que disse que não queria mais a presença dele e que se ele ficasse lá, ia acabar matando ele, nas próprias palavras dela. Então, meu tio não insistiu e levou o irmão de volta para casa no estado de São Paulo, mas após alguns dias, meu tio Silvio queria voltar para a cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Meu tio lhe disse que ele retornaria se ele mesmo assumisse o risco, comprasse a passagem e voltasse sozinho, mesmo sabendo que sua esposa não queria ele lá. Silvio aceitou e voltou por sua própria conta. Passou um tempo, a filha que morava na cidade de Mariana ligou para outro tio que morava em Ouro Preto pedindo que tirasse Silvio da cidade onde sua mãe morava, porque ele estava descontrolado. Meu tio disse que não tinha condições de ir buscar Silvio, então minha prima disse que eles iriam matar ele, mas meu tio não levou a ameaça a sério. No final de fevereiro, Silvio simplesmente sumiu. Ninguém na cidade sabia onde ele estava, entraram em contato com a família e ninguém sabia onde ele estava. Foram dias e dias sem saber, até que Maria Augusta resolveu confessar que assassinou meu tio Silvio e o enterrou numa cova rasa no quintal da casa onde morava com o filho mais velho. E, para surpresa de todos, a filha diagnosticada com transtorno bipolar participou do assassinato. E no momento que a mãe confessou o crime, a filha foi internada em uma clínica psiquiátrica a mando do filho mais velho que foi comunicado do crime pela mãe e incentivou ela a confessar o crime. Nossa família não foi comunicada de nada. Ficamos sabendo de tudo pelas notícias nos jornais. Inclusive, o filho mais velho ligou pela primeira vez para uma tia somente para dizer que não permitia que a família realizasse o velório e enterro, que não era para ninguém ir porque não teria nenhum tipo de recepção à família. Não teria nenhum esclarecimento e nem possibilidade de ver o corpo. Isso foi tudo que ficamos sabendo, as poucas informações. Além disso, diziam que a esposa foi presa. A princípio ficou em liberdade, mas foi detida por violar a prisão domiciliar saindo de casa, e a filha permanecia em uma clínica psiquiátrica por tempo indeterminado e afirmando que ia se matar assim que saísse da clínica. Então, essa é a história da vida tumultuada do meu tio Silvio, que acabou tendo um fim trágico com o assassinato. Agradeço muito se resolver contar essa história de tragédia familiar. Abraços, Jaqueline. Eu estou um pouco em choque, porque essa história foi uma loucura. A única coisa que eu tenho para dizer é sinto muito pela perda do seu familiar, né, do seu tio. Mesmo que vocês não fossem muito próximos, querendo ou não, é família. Então, sinto muito. Espero que hoje em dia todo mundo tenha conseguido lidar melhor com a situação. E é isso. Então, vamos para o último relato do vídeo de hoje. Oi, Geise. Meu nome é Emily e sou de Pernambuco. Hoje eu vou contar uma história real que aconteceu na minha família. Os nomes vão estar trocados, pois é um assunto sensível para nossa família e o pai do criminoso é bem respeitado na minha cidade. Então, vamos deixar no off. Antes disso, vou explicar um pouco de como eu descobri essa história. Esses dias, por coincidência, minha avó me pediu para produzir um texto de falecimento de 25 anos da morte do meu primo. Eu tenho 21, então eu não conheci. Logo, fui conversar com minha mãe para saber como esse meu primo faleceu e mais detalhes, até porque uma fofoca nunca é demais, né? Eu não poderia concordar mais com você. Então, vamos ao relato. Minha tia teve 3 filhos. Um mais velho, um do meio e um mais novo que vou chamá-lo de Léo. Léo, nessa época, tinha 16 anos e estudava em uma das escolas mais famosas e reconhecidas da minha cidade.
Todo mundo que eu conhecia gostava muito, pois ele era uma pessoa que não tinha maldade, focava no seu trabalho barra estudo e dava muito orgulho para a família desde muito novo. Nessa escola, na turma de Léo, tinha uma menina, vou chamá-la de Carol, e tinha 16, que tinha recém terminado um relacionamento com o menino. Vou chamá-la de Gabriel, e tinha 17 anos na época, que era de outra turma. Meu primo sempre foi muito bonito, que acabou despertando a atenção de Carol e que passou a ter um interesse nele. Posteriormente, Léo descobriu que Carol estava afim dele, pois ela começou a frequentar a mesma roda de amigos, a ir a lugares que ele ia, enfim. Meu primo não quis se relacionar com ela porque queria focar nos estudos, seu trabalho, etc. Gabriel, por sua vez, e apesar de não saber quais as intenções de Léo, não gostou nem um pouco de saber que Carol seguia sua vida e estava interessada em outra pessoa. Gabriel, então, começou a observar tudo que Léo fazia. Descobriu onde ele trabalhava e em um dia fez uma ameaça a ele, dizendo para ele ficar longe de Carol. Ao longo do tempo, aconteceram várias coisas, mas para o relato não ficar longo, vou pular para o que aconteceu no dia dos fatos. Léo, como de rotina, foi para o trabalho e após completar o seu horário foi para casa. Quando ele chegou em um ponto mais esquisito da cidade, atingiram ele com 3 tiros na cabeça, o que fez ele morrer na mesma hora. Léo já tinha avisado a família que estava sofrendo ameaças do Gabriel, logo, não foi difícil saber quem tinha cometido esse crime tão horrível e sem necessidade. Infelizmente, Gabriel era de menor e não foi preso. Quando foi julgado, no dia seguinte completaria 18 anos, mas quando o crime ocorreu, ele ainda era de menor. Depois dessa polêmica toda, o pai dele o levou para outra cidade e assim foi. Ninguém soube de notícias do que tinha acontecido com Gabriel até 2019, mais ou menos. Em 2019, Gabriel estava vindo para uma vaquejada que estava acontecendo aqui na cidade. Quando aconteceu um acidente, a pista estava molhada e o carro dele foi parar embaixo do caminhão. E assim, Gabriel morreu queimado. O plot twist. Gente. Minha tia até hoje não conseguiu se recuperar, toma muitos remédios e sofre muito com a perda prematura do filho. Resolvi trazer esse relato porque quando minha mãe me contou, me marcou bastante. Léo era uma boa pessoa, trabalhador, estudioso, que morreu novo e dessa forma simplesmente pela pura maldade de outra pessoa. Espero que tenham gostado do relato, na medida do possível. Enfim, espero também não ter me alongado tanto. Beijinhos, menor que 3. Eu não tava esperando esse plot twist aí. Sei lá, você falou que ele era de uma família muito rica, sei lá, na minha cabeça, nossa, tinha virado outra pessoa, tinha cometido outro crime. Na verdade, na minha cabeça, ele tinha cometido outro crime com certeza. Mas ele morreu. E não, você não se alongou demais no seu relato. Aqui neste canal a gente não se preocupa com relatos grandes, na verdade a gente gosta. E obrigada a todas e todos e todes que enviaram seus relatos. Muito, muito obrigada por confiar em mim para contar a história de vocês. Então é isso. Esses foram os relatos de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso vocês tenham alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso vocês também tenham uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe, a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Ah, comentem aqui embaixo algum emoji, não sei, o emoji do palhaço, o emoji do coração amarelo, para eu saber se vocês ficaram até aqui. E eu tenho uma dúvida. O que vocês acham de enquanto vai juntando uma quantidade maior de relatos sobrenaturais? Porque assim, não tem mais, na verdade, preciso, podem enviar e-mails. Eu trazer histórias sobrenaturais do Creepypasta, do Reddit e outras plataformas aí. Plataformas? Sites, né? Acho que seria sites. Só que eu pegaria as histórias assim mais pesadas, tá? Eu pegaria umas coisas mais assustadoras, realmente pra vocês terem medo dos episódios sobrenaturais, mas deixar aí os casos criminais de vocês, porque realmente, se for para pesquisar na internet, eu sei fazer isso, mas eu gosto quando vocês me dão a perspectiva de vocês
de como vocês viram aquele crime no momento e como aquilo impactou também a sua vida. Com certeza eu vou fazer dessa forma para o Halloween, mas eu quero saber se vocês querem isso também até que junte uma boa quantidade assim de e-mails ou se preferem só que eu traga os relatos de vocês, 100% de vocês, quando forem sobrenaturais. Comenta aqui embaixo. Mas agora eu já me vou, então até semana que vem.